Olá, olá, boa noite, tudo bem? Aqui é Marcelo Barreto, sou psicólogo, trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Estamos aqui hoje numa live de entrevista. Vamos falar hoje com a Terezinha Oliveira, vamos falar sobre como cuidar da saúde emocional em tempos difíceis. Então, vamos aguardar ela chegar, enquanto isso eu vou mandar os aviõezinhos convidando o povo. Essa live vai ficar salva e depois, além de ficar salva aqui no Instagram, eu também vou colocá-la salva lá no YouTube, no podcast Autopoieses. Ela entrou, deixa eu ver como é que faz pra. Aqui. Deixa eu ver se ela entra. E Olá, olá Terezinha. Cadê você? Não tá você me vê? não. Eita. E eu não te vejo, mas me vejo. De repente tem que Peraí, sair de novo, né? Coisa assim no Instagram. deixa eu ver. Apareceu agora? Ah, não. Voltou? Não. Eita, o que foi? Vou sair e vou voltar. Eu acho que às vezes acontece essas coisas. Que eu também não te vejo. Peraí. Saia, aí você Eu vou entra saber pedir para participar se quando eu voltar. isso. Enquanto isso, vamos. Nossos recadinhos. Estamos no mês de abril, então estamos na campanha de Abril Verde, que é sobre a saúde laboral, né? Deixa eu aceitar aqui a solicitação. Agora vai. Aceitar. Está ao vivo. Foi? Agora sim. Foi. E eu não te vejo por algum motivo. Não, bom. Eu tô te vendo, então tá rolando aqui. Curioso. Espero que apareça ao longo aqui dessa nossa conversa. Mas para É, mim não tá. coisas de tecnologia, né? Mas você está aqui fluindo perfeitamente aqui comigo. Estou te vendo tranquilamente. Ó, Meu áudio está saindo. ótimo. Eu estou com um Wi-Fi, não sei se o áudio está muito bom. Se é ruim, eu fico Pronto. mesmo. O áudio tá bom, te escuto bem. Bem. Sabina entrou, não foi? Olá, emergente PC. A gente começar, vamos aos nossos recadinhos. Está falando que estamos no mês de abril, a campanha Abril Verde, em que a gente fala sobre a saúde do trabalhador, né? Não só o aspecto físico, como o mental também. E para a gente que é psicólogo, né? Então, o nosso tema seria burnout. Então, muitos psicólogos estão nessa campanha de falar sobre esse estresse ocupacional, né? O esgotamento do trabalho, né? Alguns especialistas dizem que não precisa essa especificação, estresse é estresse por qualquer lugar, mas eu acho que é interessante fazer essa especificação, sim, no estresse dentro do trabalho, até porque para chamar a responsabilidade de gestores de que eles têm o seu papel na saúde do trabalhador. Tipo assim, eu já vi Sim, muitas vezes, olha aqui o trabalhador, ele tá doente, cuida dele. Mas muitas vezes o gestor é um coautor daquele adoecimento, ele pode fazer alguma coisa para promover a saúde e bem-estar. Por isso, dia 22, na segunda-feira, eu vou fazer uma live às 20 horas sobre o burnout, né, a síndrome do esgotamento laboral. No dia 23, na sexta-feira, eu vou ser um pouco mais específico. Burnout em psicólogos. Sabia que está tendo muito? Burnout em psicólogos. Mas como assim? Psicólogos tem. autônomos? Pois é. A gente se esgota também. Estou vendo os artigos aqui, eu vou trazer algumas coisinhas sobre isso. Então, para
quem é psicólogo vai falar dessa, tá bacana. Na quarta-feira, Sim. dia 4, tudo às 20 horas, que é o horário que eu tenho meio livre, né? Vou fazer uma live de capacitação aos psicólogos, em que vamos trabalhar a dessensibilização sistemática, a técnica em que a gente trata fobia e traumas. Então, é uma live de capacitação para os psicólogos, para a gente entender o passo a passo dessa técnica, mas é muito interessante também que os leigos, né, entendam como é que funciona. Por exemplo, eu já vi muita gente que tem medo de elevador e não entende Sim. que existe um protocolo, uma técnica, que a gente consegue fazer com que o paciente vença esse medo. Então, também é interessante o paciente assistir para entender, então é assim que o psicólogo trabalha, né? Que tenha uma esperança. Porque tem gente que, eu sou assim, eu tenho medo, acabou, não tem que fazer. Não, existe um protocolo, uma técnica, um passo a passo. E essa é a dessensibilização sistemática que eu vou trazer. E na outra segunda-feira, dia 29, eu vou trazer um mini curso, esse é propaganda, né, exclusivo, né, sobre rotina anti-estresse. Aí vai ser uma live fechada, né? Só para quem quiser participar, se inscrever sobre essa rotina anti-estresse, que também faz parte do nosso Abril Verde. Bom, é isso, dá um recado. Então, hoje eu estou com Terezinha Oliveira, né? O tema Cuidando da saúde emocional em tempos difíceis. Como cuidar, né, dessa saúde em tempos difíceis. certo. Então, eu só vou fazer algumas pontuações e perguntas, mas o show vai ser seu. E é. Apresenta um pouquinho, fala de você. Uhum. Sou Terezinha Oliveira, no diminutivo mesmo, que é uma coisa que sempre as pessoas perguntam se é Tereza, e eu digo não, é no diminutivo, é Terezinha. Na RG, sou psicóloga, trabalho exclusivamente com adultos, né, ajudando as pessoas a deixarem o passado no passado e seguir com o fluxo da vida, ajudando as pessoas a fazerem as pazes com as próprias emoções e seguir. E hoje eu vou falar bastante, né, sobre essas nossas aliadas chamadas emoções. É isso. Muito bem. Então, vamos lá, contextualizando o que é que seria essa saúde emocional, que faz parte da nossa saúde, mas a gente nicha um pouco ela para falar disso que nos afeta, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. Então, de forma geral, seria uma capacidade que a gente tem de reconhecer, compreender e lidar com os nossos sentimentos de uma forma que não causa mais danos para nossas relações conosco mesmo, com as outras pessoas, com as relações também familiares, né, de trabalho e nosso relacionamento com o mundo, né, a visão que a gente tem com as pessoas. Então, isso seria a nossa saúde emocional. E quando ela está desequilibrada, a gente perde um pouco desse senso de conseguir tomar decisões de forma assertivas, de usufruir também das coisas boas da vida, porque quando estamos com a saúde emocional em dia, como diz hoje em dia, atualmente, a gente consegue se sentir triste, afetado com os desafios que surgem na nossa vida, com a vida das pessoas que a gente ama, mas ainda assim usufruir do que tem de bom e bonito na nossa vida também. Então, o estresse, você falou que vai fazer algumas lives sobre o estresse, ele é um grande termômetro também para a gente checar como é que está essa nossa saúde emocional. Porque quanto mais a gente prolonga o nível de estresse, mais isso vai afetar também a nossa saúde emocional. Estou indo rápido, Marcelo. Eu não estou te vendo, então eu gostaria que você, né, se comunicasse comigo, que eu perdi o visual. Então não estou vendo as expressões, não estou vendo nada aqui, estou no escuro. Ele está com um pouco de telefone. Mas tá certo. Vou finalizando que estou aqui. Sim. Então vai interagindo comigo. Tá bom. Se eu estiver muito rápido, tudo bem? Essa saúde emocional, como eu estava mencionando, tem muitos fatores que influenciam e também vai variar de pessoa a pessoa, porque tem fatores biológicos, ambientais, sociais e psicológicos que influenciam como a gente lida com aquilo que a gente sente. Então, existem pessoas que elas são mais reativas ao ambiente, estão mais em alerta, outras são mais
um aspecto introspectivo, mais fechadas, e isso tem influência desses fatores, da nossa história de vida e muitos outros que influenciam na forma como a gente se relaciona com essas emoções, aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da infância também, do que é certo e errado quando o assunto é emoção, também vai influenciar em como a gente lida com elas. E hoje a gente vive uma série de desafios, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, muitas mudanças na nossa vida, seja acontecendo mudanças a nível positivo, seja a nível negativo, isso também vai afetar a nossa saúde emocional e precisamos estar atentos, pois algumas pessoas elas passam por períodos que são de muitos desafios e começam a entrar no modo automático. O Marcelo deve saber muito bem disso quando fala em burnout, que a pessoa vai indo, às vezes vai até percebendo que tem alguma coisa ali desequilibrada, mas demora até chegar essa consciência, né, de que tem alguma coisa acontecendo com elas e precisamos estar atentos o que é que tira a nossa calma, a nossa paz, o que é que nos traz sensação de desespero, porque esses são indícios, pistas de que a gente não está muito bem e a gente pode fazer alguma coisa a respeito, a nível de prevenir adoecimentos ou momentos que a gente entre em desespero e não consiga lidar com a situação que está sendo apresentada. A Célia interage comigo, para eu não entender que caiu, assim. Se você quiser tentar sair e entrar de novo, para ver se consegue visualizar. Então já saí daquela vez, já voltei. Acho que não, vou seguir assim, mas vai interagindo comigo, conversando, para que seja uma conversa também. Isso aqui, tá bom? Muito bem. Esses tempos difíceis, né, que você trouxe, se refere aos tempos de modo geral ou quando a pessoa sente que está passando por um tempo difícil em sua vida pessoal? Quando a pessoa sente que está passando por um tempo difícil. Eu digo que a dificuldade, o sofrimento, ele vai mudar de pessoa para pessoa. Para mim, alguém pode viver um término de relacionamento, por exemplo, e ser quase assim, sensação de perdi tudo, né? Meu chão desabou com aquele término de relacionamento, e para outras pessoas vai ser sofrido o término, mas não vai trazer um nível de sofrimento ou desespero tão grande. Então varia esse tempo difícil para a pessoa, né? De cada um vai ter ali a sua ideia do que é sofrimento, do que é viver um tempo difícil. Isso me lembra que, por exemplo, quando um profissional perde a mãe, o pai, ele tem ali um tempo de luto, né? Pensa, de luto. Acho que varia, né? Em geral são 5 dias, eu acho, não sei, não estou lembrado. Vamos supor que seja uma semana de luto. Às vezes uma semana não é suficiente para a pessoa se recuperar disso. Então, a pessoa pode procurar um profissional para poder falar da sua dor, né? Até se resguardar melhor, dizendo que, olha, preciso de mais um tempo ainda para me reorganizar, colocar para esse lugar, voltar a viver o luto, mas ainda funcionando na vida. Quando entrou no nosso manual, DSM-5-TR, o transtorno de luto prolongado, né? Significa luto não é uma doença, tal, mas pode virar um transtorno se ficar muito prolongado. Então, nosso manual já traz isso, que é quando a pessoa percebe que essa dor já está longa demais, já está atrapalhando a sua vida, perdeu a esperança, não consegue ser feliz na vida, não consegue interagir com outras pessoas, perdeu o gosto. Uma vez eu atendi um cliente que perdeu a mãe, ele é um adulto, né? Perdeu a mãe, mas faleceu, já idosa. Mas quando chegou para mim, se Deus quiser me dar vários, se eu morrer e tal, faz diferente. Talvez você já vem com pensamento de morte, não de suicídio, mas um pensamento de morte. Do que tudo faz não viver. Então, comecei a trabalhar nele a partir disso. Né? Começa a questão aí de faz, viver ou morrer. E aí a pessoa vai retomando seus projetos de vida, né? Retomando os prazeres da vida. E a morte é algo que a gente tem que
Tem um livro chamado, né? A Morte é um dia que vale a pena viver, né? Então, assim, Tem. Uhum. é, Nesse caso específico, é como você falou, retomar o projeto de vida, porque o luto é para sempre, a pessoa não volta, né? Mas com isso, com a morte doente, é compreender como eu posso reerguer minha vida. Agora que eu não tenho mais essa pessoa, né, querida, perto de mim, e é um processo. Para algumas pessoas vão entrar aí no que o DSM novo traz, né, como luto prolongado, que é quando ela não consegue mais fazer as atividades diárias, né, perdeu ali uma funcionalidade, uma conexão com a própria vida por conta desse luto. E é todo um trabalho de voltar a construir um projeto de vida onde não tem mais aquela pessoa, né, que faleceu. Então é um tempo bastante desafiador, porque a sociedade também cobra, né, que a pessoa volte a funcionar como ela funcionava antes, sendo que é uma nova vida agora, após a perda. Isso. Então, tempos difíceis vai mudar de pessoa para pessoa. Por isso que eu gosto dessa pergunta do que é que te tira tua calma, o que é que te desespera, porque ali já vai sendo mostrado para a pessoa coisas que ela tem que estar atenta para se prevenir caso aconteça. Que sim, é possível de acontecer algo que seja muito desafiante, mas tem possibilidade de lidar com isso sem entrar num caminho de desespero ou num caminho que traga mais prejuízos. Pensando em adoecimentos ou processos que sejam de humor deprimido, a gente já vai notar ali na mudança de comportamento, nas alterações, seja de sono, alimentação, humor, que alguma coisa não está indo muito bem, e esse já é um alerta para a gente prevenir e fazer alguma coisa de como lidar. Atualmente tem falado-se muito, né, sobre a ansiedade, todo mundo agora é um pouco ansioso, sendo que a ansiedade é uma emoção inerente a todos nós, porém, quando a gente ultrapassa ali alguns limites dessa relação com a ansiedade, que ela se torna excessiva, pode gerar muitos prejuízos, e falando em tempos difíceis, também é um momento que gera essa ansiedade e essa preocupação. Eu digo que em momentos difíceis, são 3 coisas que a gente precisa mudar. Ou mudar o quê? Que a gente precisa estar atenta, que é o sono, porque se a gente não dorme, a gente não se regula emocionalmente e não vai conseguir lidar com aquele desafio. Cuidar da nossa alimentação e cuidar de não se isolar dos nossos entes queridos, porque o apoio social também é muito importante quando a gente está vivendo tempos desafiadores, que surgem muitos pensamentos de que, olha, você vai atrapalhar a pessoa falando do seu problema, da sua dificuldade, ou as pessoas já têm suas próprias dificuldades, né? Não tem por que falar sobre isso, ou então entrar num caminho de muito aprisionamento sobre aquilo que está acontecendo, de que, olha, não tem jeito. Falando do luto em si, não tem jeito, a pessoa não vai voltar. Mas criar essa oportunidade, essa possibilidade de entender que, sim, a vida acabou com essa pessoa, mas eu posso ainda assim seguir com a minha vida. Então, olhar para as questões, os tempos difíceis, de uma forma também racional, de pensar quais são as possibilidades a partir daqui, isso também ajuda a diminuir essa ansiedade, validar quais são as emoções que estão ali presentes, se é tristeza, se é raiva, se é indignação com o que está acontecendo, e conseguir pensar possibilidades para lidar com essa situação. Geralmente, há alguns caminhos. Se for uma situação onde não tem o que fazer, ainda há o caminho de aceitação, que é eu não tenho poder, não tenho controle sobre isso, porém eu posso seguir aqui com a minha vida de uma forma que eu adote alguns hábitos ou agregue na minha vida coisas que tragam uma redução de danos, que não tenha tanto sofrimento nesse meu processo, ou não, eu vou listar aqui tudo que pode me ajudar a lidar com esse problema, seja em termos práticos, de eu sozinha comigo, ou de pedir ajuda para familiares, amigos, ou apoio profissional, que a depender do tempo difícil, é essencial para passar por esse momento, sempre recordando, né, que é o momento, não é a vida toda. E uma coisa que as pessoas esquecem em tempos difíceis é que não é a primeira vez que ela vive tempos difíceis. Provavelmente ela já passou por alguma situação que foi desafiadora no passado. Então, recordar esse passado, de lembrar como é que eu lidei com aquilo,
que é que foi que ajudou? Porque às vezes a pessoa lidou, né, passou pelo momento, mas fazendo coisas que não ajudaram totalmente ali. Então, poder trazer essa análise também do comportamento passado e como é que ele pode ser útil agora no momento presente para seguir passando por esse momento. Isso, resgatar o que já sabe, né? Muitas vezes Uhum, o paciente já traz todo o repertório que precisa. Então precisamos relembrá-lo. Olha, como é que você lidou lá com uma uhum, situação semelhante, né? Como é que você conseguiu? Então, muitas vezes não é novidade nenhuma. Você já fez, é sim. só fazer de novo. Então, e a nossa função é não só relembrá-lo, como fazer com que ele encare de novo. Porque às vezes a gente esquece mesmo. Uhum, Tantas pancadas na vida vão fazer com que a gente fique fraco, vai minando nossas forças. E aqui a gente vai fortalecendo, incentivando, trabalhando a motivação para que ele faça aquilo que tem que ser feito. sim. A questão de aceitação tem coisas que a gente tem que aceitar. Né? Temos até a terapia da aceitação e compromisso. Né? Tem coisas que a gente tem Isso, que aceitar e tem que fazer. Quer dizer, a morte é para todos. Né? sim. Doenças na vida é para todos. Problemas financeiros é para todos. Então, ninguém está imune aos percalços da vida. Tem coisas que estão ao nosso controle, tem coisas que não está. Tem gente que, quando a gente vê algumas pessoas falando, não, mas está tudo sob o seu controle, não sei o quê. Aí, não é bem assim, né? Nem tudo está no meu controle. Aí tem que saber diferenciar o que está e o que não está. Eu tive um cliente que ele ficou se culpando porque gripou. Mas gripou? Mas só como ser gripado, cara? Porque eu deveria ter me alimentado mais, não sei o que, não sei o que. Cara, você poderia. Mas isso não me torna imune ao vírus da gripe. Então, às Aham, vezes a pessoa fica tão naquilo de que tudo é minha responsabilidade. Não é bem assim. Tem que ter cautela nisso. Outro ponto que quando a gente passa por tempos difíceis, né? Pode ser vários, divórcio, problema financeiro, enfim, são coisas que nos trazem sofrimento psíquico e um sofrimento que é justificável mesmo, mas também não devemos patologizar tudo. uhum, Por eu estar meio deprê, porque me divorciei e tal, então eu tenho que procurar psicólogo agora porque eu não posso estar deprê. Pode, você não vai patologizar tudo que acontece. Sabe? Então, tem coisas que faz parte. Né? Então, eu posso passar por essa fase aqui, estou sentindo mal, me afastar um pouco, um humor mais deprimido, mas se eu estiver, digamos que, terapeutizado, né? Ou seja, eu tiver habilidade suficiente para ir superando e retornando, eu entendo que aquilo é uma fase, que eu tenho o direito de estar nesse momento para baixo, mas eu já estou buscando retomar aos pouquinhos, respeitando a mim mesmo, o meu tempo, né? Ter esse respeito, pedindo sim. respeito da pessoa. Estou nesse momento aqui, então, respeita um pouquinho esse meu tempo. Então, não precisa também, nós vamos patologizar todas as questões. E aí vai muito Sim. do autoconhecimento, né, da pessoa. O terapeuta também trabalha com isso, o autoconhecimento. Na medida que eu me autoconheço, eu sei que esse sofrimento eu estou passando. Eu valido ele. É importante que eu passe, mas eu também entendo que vai passar. Esse sofrimento vai passar. Quando eu percebo, se eu penso que o sofrimento não vai passar, já temos uma perninha aí de um problema maior. Se eu penso Uhum, que esse sofrimento é mais forte do que eu e eu não tenho como resolver, temos mais duas perninhas aí de um problema maior. Então, é entender que, bom, por exemplo, o meu pai morreu. Cheguei em casa, ele tinha infartado. Quando eu cheguei em casa, o SAMU já tinha ido embora. Aí eu perguntei aos vizinhos, como assim já foi embora? Meu pai, não vou fazer nada não? A minha ficha caiu. Aí, o pior é que eu estava aqui. Minha mãe estava viajando, meu irmão estava viajando, eu estava aqui sozinho para cuidar de tudo. Então, é um sofrimento que não tem igual, mas eu sei que vai uhum, passar.
embora até hoje eu pense nele um pouco, lembro dele, chore um pouco, pensando. Eu sei que é uma dor que mata, que não vai me inibir. Né? Quem é lutado para sempre, né? Isso. Mas a dor, o sofrimento, ele vai sendo diminuído com o passar do tempo. E eu já tenho pessoas que não superam, nem vislumbram que superem. E às vezes parece até que não querem. Né? Meio que usam aquilo como, poxa, é uma forma de eu não encarar as coisas, é uma forma de eu justificar minha tristeza, é uma forma de eu justificar minha falta de entusiasmo em estar com as pessoas. Às vezes é um ganho secundário, né? Que as pessoas querem se engajar numa melhora. Não, eu quero nessa aqui, não quero melhorar. Isso não é feito planejadamente. É um ganho secundário que a pessoa pode ter até um sintoma de algum transtorno que a pessoa tem também. Né? E aí a família, que muitas vezes observa isso, quer ajudar, e sugere que vá para a terapia para poder resgatar essa sua vontade de viver, essa sua vontade de ter vitalidade. E você falou também sobre questão de alimentação, do sono. Eu costumo dizer que essas coisas são um feijão com arroz de todo mundo. O básico bem feito. Cara, não adianta, já falei para o mundo, não adianta você querer, Marcelo, me passa para mim uma técnica tal, para melhorar a ansiedade, ou não ter estresse. Aí você está dormindo direito? Não, então não adianta, pô. Aí vai no psiquiatra, toma remédio e tal. Mas dorme de dia e fica acordado de noite. Cara, não adianta. Você não está fazendo bem, aí começa a ter uma coisa mais elaborada, mas não está fazendo o básico. Então é impossível. Tem que fazer o básico, e aí a gente ajuda nisso, né? Para que você tem que estabelecer uma rotina de sono, de qualidade, à noite, né? A alimentação também tem muito a ver a alimentação também com saúde mental. Tem alimentos que literalmente inflamam o cérebro e aí daí traz depressão. Né? Está fazendo exercício físico também é uma pedra angular no nosso saúde mental. Não tem como deixar de fazer. Esse é o feijão com arroz. Né? Eu lembrei também de quando você fala alguma coisa que me fez lembrar de uma cliente minha que eu atendi ontem, que ela é pedagoga, né? E ela ensina criancinha de 5 anos. Ela falou que todo dia é um estresse. A criança de 5 anos é assim, né? A gritaria, tem que chamar atenção, tem que ter comportamento. E eu falei, se criança de 5 anos não gritar, não der trabalho, tem alguma coisa errada. Ou está comportada demais, e aí quer dizer que está muito inibida, ou essa criança está fazendo tudo e sendo negligenciada, o tipo está subindo em parede, está riscando móvel, está brigando com o coleguinha, e ninguém está chamando a atenção dela. Então, não existe. Então, entenda que isso faz parte do seu trabalho, tá? Você lidar com criança de 5 anos requer mesmo que você chame atenção, que fale alto, que fale com firmeza, mas você não precisa se estressar com isso. Não precisa levar para o seu coração. Então, o que significa? Tem trabalhos nossos que fazem nosso trabalho. Tem trabalho nosso que exige um certo comportamento que não vai mudar muito, é assim mesmo. Mas eu vou levar isso para a minha vida, eu vou me estressar para a vida, esse é o meu trabalho. Eu já atendi clientes também que eles não respeitavam a hora do almoço. Né? Principalmente em profissionais que trabalham em banco. Não tenho tempo, tem que almoçar rapidinho e voltar, cara. É assim por vida? Então não é uma coisa que não, tenho que adiantar aqui, algo extraordinário. Não, é assim por vida? Tá errado. Então o que você vai fazer? Respeite a hora de almoço, as 2 horas de almoço. Respeite a hora de entrar e sair do trabalho. Não leve o celular funcional para sua casa. Respeite o seu fim de semana. E pronto, resolveu. Era só o que a pessoa precisava. Ter uma rotina. Ter uma rotina saudável, se respeitando. Tá? Hoje em dia, mistura muito, né? O home office, o office no home.
Né? O Sim. trabalho, a pessoa levou o trabalho para casa e o trabalho ficou. Né? Muitas coisas importantes você falou. Essa, por último, é o ambiente, né? Tem ambientes que são estressantes por si só. Podemos já esperar por isso, natural. Então, a pessoa também acreditar que, claro, tem ferramentas para lidar com ambientes que são estressores, mas se eu estou ali, sendo exposta a esse estresse, rotineiramente, eu tenho que pensar se isso faz parte, né, da minha vida, de que eu tenho um perfil de estar ali e lidar com aquele nível de estresse, ou se não, se está naquele ambiente, seja de trabalho, seja um ambiente familiar, se isso me afasta da minha conexão com a minha própria vida, porque eu não consigo lidar com o tamanho estresse daquele ambiente. Então, por mais que a pessoa tenha ferramentas, técnicas, ela vai estar sendo exposta ali a um ambiente que é invalidante e estressante e vai acabar tendo esse mesmo resultado, que é um impacto, né, negativo na saúde emocional dela. Você citou sobre essa naturalização do sofrimento, que eu acredito que isso é uma coisa importante, que agora tudo é um diagnóstico para qualquer coisa que a pessoa tiver de sintoma, porém você citou aspectos importantes, pode falar? Ainda mais pelo TikTok, né? Aí tem mesmo. Ainda mais um aspecto importante que você falou nesse momento de tempos difíceis, se a pessoa começa a entender que aquele problema, aquela situação, ela é interminável, inescapável, que nada vai ter solução, já é um alerta grande para ela buscar ajuda profissional, porque isso pode estar encaminhando ela para outra situação mais grave, como, né, um transtorno mental, né? Pensando em pessoas que existem isso, né? Pessoas que passam por uma série de situações difíceis, uma por cima da outra.